Esse é o quadro Lei Mamura Responde em tempos de isolamento social e hoje falarei sobre as etapas do soco de uma polegada tão popularizada por Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, quando quero te convidar para participar de um evento online muito especial, onde irei compartilhar a minha experiência no cultivo permanente da inteligência estratégica em tempos de crise. Esta jornada será realizada de 20 a 25 de agosto de 2020 e será totalmente gratuita e online. No dia 26, teremos uma live especial com uma grande surpresa para você, mas somente para você que participou dessa nossa jornada Kung Fu. Tem um detalhe importante, é que essa jornada ficará disponível somente uma semana. Não perca esta oportunidade única de participar. A pergunta de hoje é de Jimmy Dong. Fala sobre a técnica do soco de uma polegada de Bruce Lee. Antes de mais nada, é importante lembrar o que é o soco de uma polegada, Jimmy. Esse soco é um soco que manifesta um tipo de energia muito comum dentro das artes marciais chinesas, chamada energia de Qingying, ou seja, a energia curta. Essa energia Qingying é uma energia que é usada para movimentações onde você não precisa de um grande espaço. Observe, por exemplo, no vôlei. No vôlei, quando eu vou fazer uma cortada, o meu movimento tem que ir para trás para depois eu fazer um movimento. No futebol, eu tenho que jogar minha perna para trás para depois dar um chute na bola. E o soco não é diferente. Eu tenho que trazer o movimento para trás para que o movimento depois saia. Em outras palavras, normalmente no movimento humano, a preparação do movimento vai na direção oposta ao movimento em si. Então, nisso tudo, nos traz uma ideia de quão é revolucionário o soco de uma polegada. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você vê um jogo da Liga Mundial de Vôlei, onde a pessoa, quando ela corta, ela não traz o braço para trás, ela só toca e imediatamente ela induz a bola sem carregar. Ou é o caso do jogador de futebol que consegue chutar sem trazer a perna para trás. Romário fez uma jogada maravilhosa nesse sentido na Copa do Mundo de 94, para quem não lembra. E por fim, esse soco que não pega a distância, mesmo porque estrategicamente, quando você traz o movimento para trás, você abre a sua guarda, além de, obviamente, telegrafar o movimento. Então, isso vale também para quando tem o bloqueio no vôlei, onde a pessoa ela bloqueia antecipando o movimento pelo gestual de preparação. É a mesma coisa que acontece no futebol, quando o marcador ele antecipa uma jogada a partir do momento que você traz a perna para trás, ou mesmo nas artes marciais, que quando eu trago o movimento para trás, eu telegrafo o golpe. Então, o soco de uma polegada é apenas uma demonstração de que é possível eu ter um soco de grande impacto sem ter a necessidade de trazer a minha mão para trás. Essa demonstração foi feita nos campeonatos de Long Beach, que era um campeonato que era organizado por um mestre de Kempo chamado Edmund Parker. Esse mestre que aprendeu de uma linhagem havaiana de artes marciais, ele então passou a organizar os campeonatos que seriam uma espécie de campeonatos mundiais. E Bruce Lee foi convidado a fazer uma demonstração
E essa demonstração veio a partir de vários movimentos que na época eram muito inéditos, dentre os quais o movimento do soco de uma polegada. Mas como que devemos fazer bem o soco de uma polegada? O que é interessante que está por detrás? De fato, qualquer movimento pode ser considerado de uma polegada, vamos dizer assim. Ele ficou conhecido como de uma polegada porque ele ficava a 1 polegada de distância do alvo e sem a necessidade de trazer a mão para trás para golpear, ele simplesmente a 1 polegada de distância gerava grande impacto no adversário ou na pessoa que estava recebendo o golpe. Aqui, normalmente, Bruce Lee utilizava uma lista telefônica para proteger a pessoa, visto que com isso o impacto não chegaria até o corpo da pessoa que estava recebendo o golpe, ainda que a onda de energia o arremessava a alguns metros de distância. Lembro só que esse movimento é um movimento que pode ser exercido em qualquer arte marcial. E ela advém de alguns fatores que eu vou falar aqui agora para você. Primeiro fator importante é o relaxamento. Vou repetir. O fator mais importante e essencial para o soco de uma polegada é o relaxamento. Por quê? Porque é a partir do relaxamento que nós teremos a explosão do movimento. O músculo humano, ele só tem 2 propriedades básicas, a contração e o relaxamento. Então, para que eu tenha um gradiente de contração, é muito importante que eu esteja bem relaxado para fazer um movimento. E com isso, eu consiga fazer com que a energia gerada, e ela é gerada a partir do quadril, ela é então conduzida até o chão, e do chão ele reage trazendo a energia para cima através das pernas, da coluna, do ombro, do cotovelo, até chegar então no punho. E com isso, o movimento então ele é expandido. Uma coisa importante, então aqui, entrando mais uma vez nas questões dos fatores de performance. Eu tenho aqui então, primeiro, relaxamento e agora eu vou falar de posicionamento, ou seja, o posicionamento dos ângulos articulares. O posicionamento diz respeito à posição que o corpo desenha no espaço. Tá? Então, a forma do movimento. Primeira coisa importante é o cotovelo. Por quê? Porque não adianta nada tudo ser gerado e na hora do movimento o cotovelo dispersar a energia numa direção que não é a desejável, ou seja, em direção ao nosso adversário. O cotovelo ele tem que estar baixo, ele tem que estar naquilo que em chinês nós chamamos de Jiandai, ou seja, cotovelo fundo, que é o cotovelo que vai permitir a boa alavanca. Outra coisa importante é que o ombro não cometa os 4 erros, que é para cima, para baixo, para frente ou para trás. O alinhamento do ombro ele é muito importante para que esse movimento seja bem sucedido. E daí então vem todo o movimento do quadril, todo o giro que esse quadril pode oferecer a partir de particularidades que cada um vai discutir, para que ele possa então encontrar o movimento de giro que leve a energia através de uma coordenação dos joelhos até a planta do pé e ao empurrar o chão então empurra o movimento para cima. Lembra que quando eu falo dos fatores de performance, eu estou falando de 4 fatores em particular: posicionamento, timing, distância e energia. Então, quando nós estamos falando aqui de energia, é importante lembrarmos
que o relaxamento vai levar a esse movimento. O relaxamento é que leva a essa explosão. E a coordenação do corpo com relação ao timing é muito importante. Agora, isso é apenas uma demonstração. Por que eu digo isso? Porque no mundo real, o adversário ele está em movimento. E aí eu tenho então outros desafios para que nós possamos enfrentar. Então, por isso que a distância aqui ela é muito importante. Como que eu encontro a distância? Não adianta nada eu fazer tudo isso coordenadamente, ter um bom posicionamento, saber gerar uma boa energia se o timing não está ajustado ao meu adversário. Eu tenho que coincidir no momento que eu estendo o braço, que esse braço irá encontrar o seu alvo. Então, recapitulando, primeiro o relaxamento. Depois, por quê? Porque o relaxamento é o pano de fundo para todos os 4 fatores de performance. Aí eu entro nos fatores de performance. Posicionamento. Depois, falamos de coordenação, que envolve o timing. Depois falamos de distância, porque sem a distância correta não adianta nada. E, por fim, da energia, onde, como eu mencionei anteriormente, falei do Qigong, a energia curta advinda de todo esse processo. Ainda que seja uma demonstração, ela demanda grande excelência. Eu tenho visto algumas pessoas tentando fazer esse tipo de exibição e alguns fazendo de maneira satisfatória, outras nem tanto. Por quê? Porque o grande desafio é fazê-lo com o adversário em movimento e reagindo. Então, ainda que tenha grande validade, pense a respeito, Jimmy, porque quando eu estou fazendo esse movimento numa dinâmica mais intensa, provavelmente eu terei que sofisticar ainda mais esse domínio dos 4 fatores de performance. E você, gostou desse vídeo? Então dê o seu like para nos ajudar a produzir novos conteúdos para você. Quero agradecer Jimmy Dom por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.